chegou aqui como? Bispo, eu estava internado à beira da morte. O médico tinha me dado 4 dias de vida e eu vim através do sacrifício da minha mãe. Foi o primeiro sacrifício, que não foi meu, mas foi da minha mãe. Através desse sacrifício eu fui curado, né? Eu tive um traumatismo encefálico por causa de um acidente. E assim, o médico tinha dado alguns dias realmente para morrer. Cheguei na igreja, fui curado, né? Me restabeleci, saí do coma, cheguei à igreja. E durante algumas fogueiras santas eu fui participando. Eu não, mesmo através do sacrifício da minha mãe, eu não tinha aprendido ainda a sacrificar. Até que eu me casei e a gente chegou a passar dificuldade, eu e minha esposa. Né? Então eu tinha problema na família, nós passávamos necessidade, chegamos quase a passar fome. Aí consegui, com muito esforço, um carro velho que não tinha dinheiro nem para colocar gasolina, para andar no carro direito. Foi quando a gente aprendeu que era sacrifício. O que nós fizemos, bispo? Pegamos aquele carro, que era o único bem que nós tínhamos, passando necessidade, sacrificamos o nosso carro. Valia quanto o carro? Valia mais ou menos 20 mil reais na época. Você precisava do carro? Precisava do carro. Era o único bem que a gente não tinha nada além disso. Botou no altar. Colocamos no altar e aí ainda Deus falou no nosso coração, mas é só isso? Então nós tínhamos uma pequena reserva, que era uma poupança que a gente tinha juntado durante o nosso noivado, que era pouca coisa, era para uma necessidade. Vendemos alguns bens da nossa casa, vendemos nossa aliança, tudo que a gente pôde, a gente pegou, vendeu, colocou em cima do altar. Sacrificamos tudo mesmo, ficamos na dependência de Deus. Como é que está hoje? Totalmente transformado, bispo. Na época eu era assalariado, com um salário miserável. Deus foi me dando condição, fui para outro emprego melhor, depois fui para outro melhor, depois tive condição de abrir uma empresa, onde eu fui sócio durante um tempo. Prosperei nessa empresa, mas ainda eu tinha um sonho que era abrir a minha própria empresa, sozinho. E há 6 meses atrás nós conseguimos abrir a nossa própria empresa. A empresa tem prosperado, né? Estamos com 6 meses de empresa, a empresa está a todo vapor. Conquistamos carro importado, conquistamos um apartamento que equivale mais ou menos R$500 mil. E Deus só tem abençoado, restaurou a minha família. Hoje a gente tem paz, Deus, estamos abençoados. Una buonasera a tutti, noi vogliamo dire che ogni persona che vuole cambiare la sua identità deve avere coraggio per restare da solo con Dio. Se la persona vuole trasformare la sua situazione, questa persona deve avere coraggio per consegnare tutto, ossia fare il sacrifício completo. Sim, não pode estar nulla. Questa persona deve fare passare tutto per l'altra parte e rimanere da solo con Dio, senão è impossibile che abbia una trasformazione. Ancora che forse tu hai tutto, economicamente parlando, familiarmente parlando, ma se tu vuoi cambiare la tua identità, che sia, chissà, una persona triste, una persona che alimenta un passato, un trauma, un complesso, ou chissà un tradimento, una sconfitta, una perdita nella vita. Questa situazione cambia quando noi cerchiamo di salire sull'altare e lhe offrire tutto ciò che noi siamo e che noi vogliamo essere e tutto ciò che noi abbiamo. Quando sacrifichiamo, allora non c'è come questa persona non vedere una trasformazione accadendo. Tra poco noi parleremo su questo. Noi vogliamo che ogni persona che in questo momento piange, soffre e vuole parlare con noi tramite questo numero telefonico, tu hai la possibilità di sfogare e di chiedere aiuto e di ricevere una direzione giusta, efficace, che può trasformare la tua vita. Questo numero che è su schermo, come tu puoi fare il tuo commento sul nostro sito. Noi adesso guarderemo la testimonianza di una persona che ha sofferto tantissimo, ma dopo che ha imparato a credere, vede ciò la trasformazione che è accaduto nella sua vita. Eu casei com aquela esperança de ser feliz. Então eu encontrei o homem da minha vida na época, né? Ele era muito bom, muito amoroso, muito carinhoso. Então a gente era feliz. E de repente, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em depressão, sem motivo aparente. Tinha tudo para ser feliz, mas eu comecei a entrar em depressão.
comecei a chorar muito, tinha pesadelos horríveis. Eu chorava sem motivo, ninguém sabia. Ele falava, o que te falta, o que mais você quer? E eu chorava muito, aquela angústia, aquela dor dentro de mim, nada me fazia feliz. Então eu não entendia se eu tinha o marido que eu sempre quis, os filhos que eu sempre quis, casa, carro, por que eu era tão infeliz? Por que tanta insônia, varava a noite sem dormir? Ao ponto do médico falar, agora nós não temos mais o que fazer com a senhora. É internação, porque todo o tratamento nós já fizemos. Então esses remédios que ele me dava eram controlados. Aí eu fiz amizade com o farmacêutico e ele já me vendia os remédios sem receita. Então eu já tomava desordenadamente. Compramos chácara e lá eu começava a chorar. Voltava para casa, estava em casa, queria sair, queria passear, ele pagava viagens, vamos passear. E nada, até que ele não entendeu mais aquilo. Ele começou a não entender. Ele falou, não sei o que te falta. Então ele começou a se afastar. Cheguei a ponto de pensar assim, eu mato os meus filhos e me mato. Aí pronto, acaba tudo isso. Porque eu não posso me matar e deixar essas 3 crianças. Mas aquilo me doía muito, porque eu tinha um amor muito grande pelos meus filhos. O que aconteceu? Diante disso, comecei a perder os alunos. Os alunos foram sumindo, a minha academia na época era lotada de alunos. Foram desaparecendo, fui ficando sem nada. O meu esposo, que trabalhava já há muitos anos como vendedor de embalagens, foi demitido. Ficou 2 anos desempregado. Tive um contador de muitos anos, meu primeiro contador quando eu abri a academia. Ele era muito meu amigo, muito nosso amigo. Todos os meses eu assinava esse cheque no valor dos honorários dele, no valor dos encargos sociais. Mas ele não pagava. Essa bomba estourou depois de quase 8 anos. Eu devendo tudo, fundo de garantia, todo tipo de encargo. Então aí foi meu desespero total. Sem alunos, sem ter dinheiro para pagar funcionários, sem ter dinheiro para pagar água, luz, telefone. Uma vez cortaram a água do meu comércio, as alunas perguntavam o que aconteceu. Eu falei, foi um problema no encanamento. Nós ficamos nessa situação, as crianças falavam, papai está chorando na sala. Quando eu ia ver meu esposo também chorando, já em depressão também. Nessa época que eu estava passando por todos esses problemas, tinha um salão de cabeleireiro próximo da academia. E essa dona do salão, ela era muito minha amiga. E eu percebi assim nela uma diferença, que ela tinha problemas. Só que ela tinha uma força muito grande. E eu sabia que ela era da Igreja Universal. E ela me convidou para ir para a igreja. E participando das correntes, aí eu comecei a fazer todas as correntes. 1 mês e meio, mais ou menos, eu me surpreendi que eu fui dormir e acordei de manhã pensando que fazia 1 hora só que eu tinha tirado um cochilo. Não, eu tinha dormido a noite toda. Eu estava descansada, relaxada. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Veio a fogueira santa. Ali eu criei no que o pastor falou. Eu vi que ali era a oportunidade dessa mudança total na minha vida. E os meus pedidos foram mandados para o monte. A partir daí, tudo começou a mudar. 1 mês e meio, mais ou menos, depois que eu mandei os meus pedidos para o monte, a minha academia começou a encher de alunos. Mas encher de uma forma que eu não tinha vagas. Eu saí de lá, dessa academia, desse local, fui para um outro local que eu sempre quis, que é um centro comercial próximo, que é muito bom. Quitei totalmente as minhas dívidas. O meu esposo, que era vendedor de embalagens, que havia sido demitido, ele abriu um escritório de representação comercial, hoje ele trabalha por conta própria. E aí vem as conquistas. Conquistamos nossa casa própria, a casa realmente dos meus sonhos, uma casa sobradada, do jeito que eu sempre quis. Essa casa tem 500 metros quadrados, piscina, churrasqueira, jardim lindo. Hoje nós temos 4 carros, eu tenho o meu esposo tem o dele. Compramos agora, no mês passado, um apartamento. Nós temos 2 sobrados, que são alugados. Os meus filhos estudam em colégio, faculdades particulares. Hoje eu posso entrar num restaurante, pedir o que eu quiser, comer o que eu quiser. Eu tenho de tudo, do bom e do melhor. Eu descobri o caminho do monte, o caminho desse Deus grande, e eu não vou parar por aí. Tu hai lottato per tanti anni contro un problema o per un sogno impossibile e ancora non l'hai raggiunto? Mas imploro o seu livramento. Nessuno può lottare per te. Contro tutto e contro tutti. Il cammino, l'altare, la condizione. È soltanto agire, il prezzo, tutta la tua vita materializzata dal tuo sacrificio.
Adesso è la mia volta. 14 luglio. L'unica forza capace di vincere l'invincibile è la forza del sacrificio. Per maggiori informazioni chiama l'amico 24 ore allo 06 44 70 2566 o su yurditalia.org. Adesso è la mia volta. Chiesa Cristiana, la tua realizzazione è la nostra soddisfazione. Allora, nós sappiamo che ci sono tante persone che ti amano, chiedendo aiuto, come a senhora Maria, que chiede uma preghiera in favore di un figlio che è ribelle. La senhora Giovanna chiede aiuto in preghiera per il marito che anche ha un problema di nervosismo e vizio. La senhora Luigi ou o seu Luigi chiede preghiera in favore di un problema finanziario. Ma tra poco io dirò che cosa queste 3 persone che ti hanno chiamato, che cosa loro devono fare. Ma c'è una situazione, c'è qualcosa che noi possiamo fare per cambiare una situazione. Adesso guardiamo questa materia. Sono più di 25 milioni gli italiani affetti da una malattia cronica. 25 milioni, pari al 45,6% della popolazione con più di 6 anni di età. A tanto ammontano gli italiani affetti da almeno una malattia cronica. Tra questi, 7,6 milioni sono affetti da una grave patologia cronica. Ad aggravare il quadro, circa 2.600.000 persone vivono in condizione di disabilità, pari al 4,8% della popolazione. Le vittime di una grave malattia sono colpite anche da disperazione e depressione. Un recente sondaggio mostra che circa il 14% delle persone che portano una malattia grave commettono il suicidio e che più del 40% ha già pensato di farlo. Questi problemi che voi state affrontando per indietro c'è una forza maligna, c'è un spirito che una volta che questo spirito esca, allora tutto cambia. C'è una forza che blocca, che impedisce, c'è una paura, c'è un sentimento, c'è una emozione, un desiderio, qualcosa che sostiene questo sintomo. Ma quando questo male esca, allora questa persona diventa un'altra persona. La liberazione accade e una trasformazione di vita ancora accade nella vita della persona. E noi vedremo in questo momento la testimonianza di una persona che aveva un problema impossibile, una situazione forse simile al tuo, ma questa persona è riuscita a liberarsi, perché só c'è una maniera, la persona dire basta a questa situazione, io voglio cambiare la mia identità, io voglio cambiare la mia vita, io voglio trasformare la mia situazione, perché non ce la faccio più essere lo stesso, sono stanco di essere lo stesso, io voglio cambiare la mia situazione. Guardiamo insieme questa testimonianza. Tinha uma vida com depressão, vivia muito triste no meu casamento, porque eram muitas brigas, porque meu marido sentia muito ciúme. Com essa situação de muitos ciúmes e de brigas, ele queria até avançar em cima de mim, chegou até querer me bater, mas eu não deixava ele me bater. Então o que ele fez? Ele saiu de casa e uma vida de angústia, de depressão, insônia. Então minha vida era dessa forma.
eu ia para a rua para vender, que eu era uma sacoleira e não conseguia nada. Se era para vender 10 mil, não conseguia nem vender 2 mil. Então minha mãe vendo aquele sofrimento, eu triste, não tinha ânimo para cuidar de uma filha que eu tinha, vivia só na casa das minhas irmãs. Então ela falou assim, a única situação, Mara, é você ir na Igreja Universal, que lá vai mudar a sua vida. E comecei a fazer as correntes e senti que eu estava com outra visão. Dentro de casa eu já comecei a mudar. Então meu marido começou a ficar diferente, porque ele está vendo a minha mudança. Mas eu ainda não estava satisfeita com aquela situação ainda de uma empresária de fachada. Até que me revoltei, pois eu não aceitei o fato de crer naquele que eu cria e continuar vivendo aquela situação. Veio a Fogueira Santa de Israel e eu comecei a conquistar. Conquistei 3 apartamentos, inclusive um no lugar nobre da minha cidade, que se chama Pelinca, onde só mora procurador, juiz. Hoje sou uma design, não sou mais aquela sacoleira antiga, hoje eu sou uma design de joias com muito sucesso. As vendas consigo fazer até por telefone, não precisa nem chegar perto do cliente, por telefone mesmo eu consigo. Muita coisa diferente, que existe até em Paris, joias que vêm de lá, eu preparo essas joias, entendeu? Então eu estou feliz. Hoje eu tenho uma família restaurada, um marido com muita paciência, calmo, um homem até apaixonado por mim, entendeu? Vivo muito bem com ele, as filhas estudando em colégios melhores da cidade, uma fazendo uma faculdade, viajo com ele, o que eu quero eu compro, então hoje está tudo diferente. E nessa última Fogueira Santa de Israel, eu consegui um carro que nem na minha cidade tem para vender, não tem a concessionária, e ele é um Citroën. Hoje eu sou uma pessoa realizada, muito feliz, não tem mais aquele vazio, e nem aquela depressão. Hoje eu vivo rindo, porque não tem mais nada de dizer que o Mara está triste, eu tenho alegria. Então, tudo isso eu consegui, tudo com a Fogueira Santa de Israel. Eu era um empresário bem-sucedido na minha cidade. Eu tinha 3 comércios, um mercado, uma loja de roupa e uma mercearia. Foi quando, após um ritual colocado na porta de um comércio meu, não demorou 3 meses e eu perdi tudo. Eu cheguei ao ponto de não ter o que comer em casa, receber cesta básica para me alimentar. Na minha época de empresário, eu, rapaz muito novo, trabalhador, eu cheguei ao ponto de ficar devendo na rua mais de 100 mil reais. Fiquei ao ponto de ficar devendo mais de 55 cheques sem fundo, somente sem fundo, fora o estado. Fiquei devendo a 2 agiotas, fiquei devendo a banco, título protestado, a minha firma toda endividada. Eu perdi o mercado, eu perdi a loja, eu perdi a mercearia, eu perdi os 2 carros que eu tinha na época, tive que entregar a casa para os agiotas, eu perdi a vontade de viver, eu não conseguia sair na rua, pois era muito triste mesmo. E além disso tudo, eu me aprofundei nos vícios. Eu comecei a beber muito, porque eu acreditava que eu bebendo, os problemas acabariam. E na verdade não aconteceu. Eu me aprofundei cada vez mais. Eu precisei catar latinha na rua para poder me alimentar. A minha família, na época eu solteiro, queria até me ajudar, mas não tinha condições, porque humanamente falando eu não tinha condição de saída. Eu não via saída, devendo muito, sem perspectiva nenhuma, com o nome sujo, os agiotas me ameaçando de morte. Aí meu irmão me convidou para ir a uma reunião na Igreja Universal. Chegando lá, eu vi algo diferente, pessoas felizes, o pastor falando que a minha vida poderia mudar, só que eu não acreditava muito. Ouvindo tudo aquilo que o pastor falava, eu, após participar da reunião, criou em mim uma revolta. Até que eu me revoltei, pois não aceitei o fato de crer em quem eu cria e continuar vivendo naquela situação. E com o passar do tempo, eu frequentando as reuniões da Igreja Universal, veio a Fogueira Santa de Israel.
Aí o convite de manifestar a minha fé. Começou dentro de mim nascer o desejo de mudar de vida. Então eu participei da Fogueira Santa de Israel. Aí Deus mudou tudo. Não só me restituiu tudo que eu tinha, como me deu em dobro. O meu nome eu limpei, a minha casa que eu havia perdido, eu construí uma nova. Eu tenho uma família feliz, tenho uma esposa que me realiza, sou realizado na vida financeira, sou um empresário bem-sucedido na minha cidade. Hoje eu tenho uma empresa de transporte, eu trabalho com uma multinacional. Hoje eu possuo 3 caminhões, hoje eu possuo meu carro, a minha casa. Hoje eu sou uma pessoa realizada e feliz. Tudo isso eu conquistei após a Fogueira Santa de Israel. O meu nome é Isabel, vivo em Faro e quando cheguei ao Centro de Ajuda Espiritual eu era uma pessoa completamente perturbada, muito doente, uma grande angústia, um grande vazio dentro de mim. Tentei o suicídio, tudo o que eu fazia, onde eu estava, nunca estava bem. Havia sempre alguma coisa que me incomodava. Se eu estava na praia eu queria vir para casa, se eu estava em casa eu queria ir para o cinema. Eu não estava bem em lado nenhum. Muito nova me apareceu uma doença nos ossos, coisa que eu não liguei, mas com o passar do tempo eu fui ao médico e diagnosticaram várias doenças, numa das quais eu estava já a ficar deformada. As minhas mãos começaram a criar bolinhas nas articulações, que eram as artroses, e as dores eram insuportáveis. Acontece que os anos foram passando e o meu esqueleto foi-se deformando. De manhã era um suplício para me levantar, voltei novamente ao médico e então aí eu tive que fazer mesmo um tratamento porque eu estava com artrite, estava com artrose, escoliose, eu estava mesmo no final. A angústia ia aumentando dia após dia e um dia eu tive um convite de uma pessoa amiga para vir ao Centro de Ajuda. Eu dou graças a Deus porque eu participei mais tarde numa Fogueira Santa, com 4 meses de igreja eu participei numa Fogueira Santa e a minha vida foi completamente transformada. Hoje eu sou uma pessoa completamente transformada, eu tenho paz. O que não há dinheiro que pague a paz que nós temos dentro de nós. Tenho paz, tenho alegria, o que eu sou por dentro, eu sou por fora. Tenho saúde, mais energia hoje eu tenho do que antigamente. Porque uma pessoa que tem dores fica impossibilitada de fazer certos movimentos, que era o meu caso, não é? Era um sofrimento constante. E hoje não. Graças a Deus, após aquela Fogueira Santa de Israel, onde eu dei o meu tudo, onde eu fiz o sacrifício, acreditei, me lancei, que Deus realmente ia mudar a minha vida. Estou aqui feliz, graças a Deus, saudável, e a minha vida foi completamente transformada. Malattie sconosciute colpiscono molte persone. Tu ne sei vittima? Non hai la forza? Hai perso l'allegria? Hai paura dell'ignoto? Supera le malattie e vieni a ricevere la guarigione. Martedì alle ore 10, 16 e 19:30. Per informazioni, linea Amico 24 ore o su yurtitalia.org. Allora, nós estaremos questo martedì dando la opportunità a tutte le persone di salire sull'altare, prendere la sua busta e lì sulla foto del luogo dove Giacobbe ha lottato con Dio, tu scriverai la tua richiesta e prenderai l'attitudine di sacrificare per Dio e restare da solo. Domani alle 10, alle 4 e alle 7:30 di sera nós estaremos qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço. Se tu dici, io sono una persona che abito in un'altra città, che cosa eu devo fare? Tu devi chiamare questo numero che è su schermo, 06 44 70 2566. Se tu sei all'estero, tu devi mettere prima 00
39. Una buonasera a tutti e alla prossima.